Meu nome é João Nicodemos de Araújo Neto, conhecido como João Nicodemos, e eu sou um artista interessado na arte, em vários aspectos da arte. Nasci no interior de São Paulo, a cidade chamada Tupã, filho de um pai cearense e uma mãe mineira. Passei a infância lá e depois eu morei em alguns estados do Brasil e assim eu fui adquirindo a cultura local e fazendo a minha cultura pessoal também. Então eu sou um pouco híbrido e morei no Mato Grosso e morei na Bahia, no Rio de Janeiro e no Ceará e na Paraíba e no Pernambuco. Então eu gosto muito dessa minha formação híbrida, onde eu me sinto um brasileiro de várias regiões, né? Agora eu moro em João Pessoa, tenho uma oficina no Pernambuco de construção de rabecas e tenho um trânsito também na região sul do Ceará, onde eu tenho um trabalho de bastante tempo também. Então eu fico nesse triângulo, Ceará, Pernambuco e Paraíba, mas a minha residência em João Pessoa. É um pouco plural essa coisa, porque para mim a arte é a manifestação da beleza. E ela se apresenta para nós, os seres humanos, na natureza, em todas as formas que a gente pode observar, e na expressão da beleza que o homem pode produzir, observando a natureza. Então, eu tenho trabalhos em artes visuais, em artes digitais, literatura, cordel, xilogravura, música, construção de instrumentos e tal. Então, eu não consigo dizer qual é a arte que me representa. A arte plural, onde cada ferramenta que a gente tem para se expressar, para buscar a beleza, para expressar a beleza, todas essas ferramentas são válidas. E eu faço com que eu tenho as mãos naquele momento. Eu na minha infância, que já faz um bom tempo, naquele período não era fácil a gente encontrar pessoas tocando violino ao vivo. Nem televisão não tinha, o que tinha era o rádio. A televisão, pelo menos na minha classe social, não existia televisão. E eu tive contato na escola com um professor que tocava violino. Eu fiquei encantado com aquilo. E eu tinha uns 8 anos de idade e quis fazer um violino, imaginando que esticava uma corda de nylon, o que fosse, e passar, enfim, tentei fazer. Isso ficou na minha memória, assim como tantas outras experiências que eu tive com a arte, desde a infância, que vieram somando na minha formação. Isso ficou adormecido na minha memória até quando eu fui morar no Ceará, e lá eu tive contato com um rabequeiro, o Cego Oliveira, o filho do Cego Oliveira, que é uma tradição já antiga do Ceará. E eu fiquei encantado com o som da rabeca. Passou um tempo, me ofereceram a rabeca, eu comprei, e daquela rabeca, um dia ela quebrou, eu reconstruí a rabeca, e aí passei a fazer rabeca. Aí eu me transformei no que hoje chamam de rabequeiro, né? E rabequista, tocando e fazendo rabecas. Eu encontrei algumas diferenças entre a rabeca e o violino, tem várias diferenças, mas a principal delas, a que eu gosto de apontar como principal, é a idade. Que o violino ele surgiu na Itália, mais ou menos 1750, mais ou menos nesse período. Daí um pouquinho para frente. E ele é resultado de uma história muito longa de instrumentos de arco, né? Essa história muito longa tem a rabeca lá mais de 1500 anos já tinha instrumentos de arco. E a rabeca faz parte dessa família. E o violino é um resultado também dessa linha evolutiva, né? Então, a principal diferença para mim é essa diferença histórica, né? A rabeca surgiu no mínimo 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes, tem alguns registros do violino. Agora, em termos de construção, o violino ele é um aprimoramento da arte de construir um instrumento de arco. Então, se encontrou o desenho ideal, a madeira ideal, a cola ideal, enfim, toda uma evolução tecnológica para chegar num som que os compositores da época precisavam de um som vibrante, de um som
bastante harmônico, um timbre bonito, e o violino atendeu. Então o violino até hoje tem-se a ideia de que são instrumentos diferentes, e são, mas fazem parte de uma mesma família. Eu posso dar um exemplo de como o timbre identifica o instrumento. Uma pessoa que conhece instrumentos musicais, quando ela ouve um instrumento, ela já sabe se é um trompete ou um trombone. Eu, pelo menos, sei. Muita gente sabe. Por quê? É a mesma coisa que a mãe identificando o choro do filho. Tem 30 crianças e tem uma chorando. A mãe daquela criança sabe que é ela. Porque ela conhece o timbre. E o que é o timbre? O timbre é que faz essa diferença. Se eu falo assim, assim, o som, assim, 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 tudo isso é a mesma palavra, praticamente a mesma nota, com timbres diferentes. Então, o que diferencia o som dos instrumentos e o som da voz humana, principalmente, é o timbre. É o timbre, entendeu? Aí, justamente, como o violino tem uma construção mais científica, tem uma escola já tradicional de 500 anos de construção, então já se sabe as medidas adequadas, o tipo de cola, e se chega a um timbre que favorece a emissão de harmônicos. A rabeca, porque ela tem uma construção menos aprimorada no sentido da técnica, do tipo de madeira, cola, desenho, tamanho, ela não favorece a emissão de harmônicos, ela não favorece essa coisa do timbre bem definido. Então cada rabeca acaba tendo uma voz. Eu faço 20 rabecas, as 20 rabecas saem com um timbre diferentes. Aí quando eu escutar eu vou saber pelo nome, pelo som, é aquela rabeca. Eu tenho uma tendência a entender a música como a energia mais forte, mais poderosa que o ser humano pode produzir e estudar. Nem a bomba atômica é tão forte quanto a música. Por quê? Porque a música faz o homem, a música faz a comunidade, a música agrega, traz as pessoas. Nós, homens, seres humanos, nós fazemos música para celebrar, para ser feliz, para chorar, para casar, para festejar um encontro, para lembrar o passado, para contar histórias. Então a música ela já vem com o homem de tempos muito remotos. No Nordeste, quando ela chegou, ela fez o que fez em todo lugar. Ela fez a celebração e fez a festa, tanto a festa profana quanto a festa religiosa. E os forróis antigamente, 1870, 80, 90, antes de chegar o fole de 8 baixos, a rabeca fazia a festa. Era a rabeca, o melê, que é um precursor da zabumba, que é um instrumento também tosco, feito com o que se tem no quintal, né? Tosco nesse sentido, em termos de tecnologia, e o pandeiro de lata de goiabada que tinha na época, o pandeiro já era uma coisa mais refinada e muito difícil de encontrar. Depois entrou o triângulo também. Então a rabeca, ela fez a festa, ela fazia o forró, fazia a festa de casamento, fazia a missa, fazia a procissão. Depois, com a evolução, quando chegou o fole de 8 baixos, tanto aqui quanto no sul, o fole, por ser um instrumento de som mais poderoso, por ser um instrumento que você leva no lombo de uma mula e ele não desafina, você chega e toca onde for. Então ele foi ganhando o lugar da rabeca na festa popular. Mas a rabeca se mantém na festa popular no Brasil, em alguns lugares ainda como uma tradição bem antiga, e em outros lugares ela está entrando como tradição. Porque a rabeca, depois que o mestre Salustiano, do Pernambuco, veio da Zona da Mata para Recife, ele trouxe a rabeca e trouxe o universo da rabeca para a cidade. Então a rabeca passou a se inserir no contexto urbano. Daí algumas coisas muito grandes, muito importantes aconteceram. Daí surgiu o mestre Ambrósio, por exemplo, que é um elo de ligação entre duas gerações do som da rabeca, do universo da rabeca. Eu mesmo também conheci o som da rabeca através do mestre Ambrósio, e muita gente da minha geração também, e muita gente mais nova também. Então a rabeca ela tem essa importância. Na Paraíba tem alguns construtores de rabeca antigos. Eu fiz a pesquisa com o senhor Antônio Merengue, que já faleceu, mas é uma pessoa
que tinham uma tradição de mais de 40 anos fazendo rabeca, e outros. Está surgindo rabequeiros e rabequeiras, principalmente rabequeiras. Tem muitas mulheres fazendo e tocando rabeca já, bastante. Brasil adentro aí, eu conheço vários. Então a rabeca, na verdade, depois que o mestre Salustiano trouxe para a cidade, e depois que o mestre Ambrósio inseriu na música popular, aí começou a surgir Renata Rosa e outros, e no sul já tinha uma tradição grande, no Paraná que continua. E a rabeca, ela está vivendo um ressurgimento muito importante. Eu gostaria até de pesquisar isso, mas não estou tendo tempo. Mas eu sei da importância que a rabeca está adquirindo na música popular brasileira, na música de rua, na